Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. Convido a você a me ajudar a evangelizar, compartilhando, divulgando esse nosso vídeo, esse nosso canal, junto com seus contatos, seus grupos, para que o maior número possível de pessoas possa também se alimentar dessa fonte riquíssima que é a Palavra de Deus, e eu conto com a sua ajuda. Deixe também o seu like, o seu comentário no nosso vídeo, para que o canal possa crescer e assim alcance o número maior possível de pessoas. Hoje, nesse domingo, dia 7 de junho de 2020, nós estamos então celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. E as leituras propostas para essa solenidade são as seguintes. Primeira leitura extraída do livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 4b a 6, depois de 8 a 9. O salmo responsorial vem do livro de Daniel, capítulo 3. Segunda leitura, 2 Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 a 13. E o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 16 a 18, que vai nos narrar o seguinte. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então aí adentrando o mês de junho, esse mês riquíssimo para nós, principalmente para o povo brasileiro, porque é nesse mês em que nós celebramos os conhecidos como Santos Juninos. Santo Antônio, celebrado então dia 13 de junho, São João, dia 24 de junho também, e São Pedro, dia 29 de junho também. Então, grandes santos de devoção popular, riquíssima, e que muito também nos ensina e nos enriquece. Mas hoje celebramos então a solenidade da Santíssima Trindade. E ao celebrarmos então essa solenidade, não significa que nós vamos então decifrar, desvendar aquilo que é mistério da Santíssima Trindade. O mistério, a gente não se desvenda, porque senão deixa de ser mistério. E não tem nem como, porque a grandeza de Deus, ela é infinita. E nós não conseguimos nos aproximar diante dessa imensurável grandeza. O que nós podemos então é nos aproximar e viver, celebrar esse grande mistério. E é isso que nós pretendemos então fazer com a liturgia de hoje. Ao celebrarmos então esse mistério, nós então somos convidados a contemplar um Deus que é amor e que é comunidade, que é família, e que nos ensina a podermos então também a vivermos em comunhão. Então a Trindade, ela nos enriquece, nos ensina como nós devemos então viver essa vida gerando comunhão, começando pela nossa casa, começando pela nossa família. Ainda mais quando nós então estamos aí sendo acometidos por essa pandemia, vivendo em casa, nós precisamos então viver essa comunhão, essa unidade, para que possamos então ali celebrar o amor que deve estar no cerne, no centro da família. Porque é justamente essa realidade que nós celebramos então na Trindade Santa. E as leituras de hoje então nos ajudam a podermos contemplar esse mistério. A primeira leitura extraída do livro do Êxodo, nós temos então um Deus que se revela a Moisés e que convida, chama um povo para poder então fazer essa comunhão, para gerar essa comunhão. E para isso então, Moisés sobe até o monte, onde recebe as tábuas da lei, e Moisés então vai pedir para que Deus caminhe ao seu lado, que Deus seja companheiro nessa longa jornada a qual então esse povo percorreu. E assim então, meus queridos amados irmãos, Moisés também nos convida a fazer a experiência de um Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade
e fiel. Deus é fiel. É nessa fidelidade de Deus que, então, nós podemos contemplar em todo o Antigo Testamento, onde, então, um povo que sela aliança com Deus, como a primeira leitura de hoje nos narra, mas diante dessa caminhada, o povo, então, vai se afastando dessa aliança, a ponto de, às vezes, se tornar infiéis, romper essa aliança. Mas Deus, bondoso e clemente, Ele que é rico em misericórdia, perdoa e sempre oferece e convida o povo a retomar essa caminhada. E é essa experiência que nós também somos chamados a fazer. Porque muitas vezes nós também somos infiéis a esse Deus a qual nós professamos a nossa fé. Muitas vezes deixamos então nos seduzir por caminhos sedutores que o mundo nos apresenta, caminhos que muitas vezes nos aprontam para um fim, a qual então não nos trazem nada de positivo, mas pelo contrário nos leva à destruição, nos leva à morte. Então é preciso fazer a experiência desse Deus que nos perdoa. Na medida em que nós então nos arrependemos dos nossos pecados, Ele está disposto a nos ofertar sempre uma nova oportunidade de reconstruir uma nova história. E essa foi a experiência do povo de Israel, que caminhou no deserto, e sabemos muito bem as dificuldades, as infidelidades, mas também sabemos muito bem que esse Deus sempre se manteve fiel a essa aliança, jamais rompeu essa aliança. Pelo contrário, conduziu esse povo para a liberdade, conduziu esse povo para a terra prometida, ofertou a esse povo o maná, e assim então Deus vai se revelando presente e fiel. E assim também deve ser na nossa vida. Na medida em que nós vamos caminhando nessa fidelidade, vamos podendo experienciar esse Deus, a qual então nós somos convidados pelo salmista de hoje a elevar a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Esse é o cântico de Daniel, a qual então hoje nós rezamos no nosso salmo responsorial. Em resposta a um Deus fiel, nós devemos então elevar a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, a honra, a glória somente a Ele. É essa experiência que nós precisamos fazer. A segunda leitura de hoje está então da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos então um Deus que se revela trinitário. Nessa saudação tão conhecida nossa, a qual nós temos então na nossa liturgia eucarística, ou melhor dizer, nossa celebração dominical, iniciamos a missa com essa saudação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. A qual nós respondemos, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, meus queridos amados irmãos, esse Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, três pessoas em uma só, três pessoas que nos apontam para uma comunhão, uma fidelidade, que nos apontam para um único propósito: salvar o ser humano, redimir o ser humano. Deus Pai que nos criou, o Filho que nos redimiu e o Espírito Santo que nos santifica. Todos eles, então, com uma única missão, mas que nós precisamos, então, viver esse mistério, acolher esse mistério em nossa vida e celebrá-lo. É aquilo que nós chamamos de mistagogia, celebrar os mistérios, contemplar os mistérios. E assim, então, nós vamos poder sentir um Deus que continua a caminhar com o seu povo, hoje não somente o povo de Israel, mas toda uma nação que de coração aberto o acolhe como Redentor, como Salvador da sua vida. E assim, então, nós poderemos, então, experienciar essa comunhão e testemunhá-la com a nossa vida, vivendo, gerando também essa comunhão, essa unidade, a qual o Senhor convida, chama cada um de nós. E o Evangelho vai nos falar justamente desse Deus que veio nos salvar. Jesus Cristo, então, Ele, o Filho de Deus, veio ao mundo não para nos condenar, para nos salvar. Mas é preciso acolher essa salvação de Deus. É preciso
acolher Jesus como Senhor da nossa vida? Nós temos feito isso? Nós temos, então, ao olhar o nosso testemunho, as pessoas à nossa volta apontam, ou melhor dizendo, o nosso testemunho aponta para Deus? Ou para quem estamos apontando? Então é preciso fazer com que essa graça de Deus habite em nossa vida, acolhendo Ele como Senhor da nossa história. Porque quem não o acolhe está condenado. É o que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Quem nele crê será salvo. Agora, quem não crê já está condenado porque não acreditou no Filho unigênito de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, Deus não veio para nos condenar, torna a repetir. Mas quando nós não o acolhemos como Salvador da nossa vida, nós automaticamente estamos nos excluindo da salvação. Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Mas Ele respeita a nossa liberdade. E o que nós temos feito com essa nossa liberdade? Como temos utilizado essa nossa liberdade? Muitas vezes as pessoas pensam que você então ir para a igreja, viver uma fé, professar uma fé, significa então ser uma pessoa escrava de Deus. Não. Deus nos conduz à libertação e não à escravidão. Pelo contrário, Ele veio nos libertar. Então Deus nos oferece essa liberdade para que nós possamos então usufruí-la da maneira correta. Nós confundimos hoje liberdade com libertinagem, e são coisas totalmente distintas. Então libertinagem é um mau uso dessa liberdade, porque quando eu ultrapasso o limite da minha liberdade, eu estou infringindo, ou melhor dizendo, eu estou também denegrindo, ferindo o meu irmão. Porque quando eu excedo até onde eu posso ir o meu limite, eu começo a prejudicar alguém, mesmo sem perceber. Então é preciso, meus queridos amados irmãos, ter sempre essa consciência de que Deus, Ele nos deixa livre, porque Ele nos liberta dos nossos pecados, das nossas mazelas, do nosso egoísmo, das nossas más paixões. Nos liberta de tudo isso para que nós possamos viver plenamente livres, nessa liberdade que o amor de Deus nos oferece, que o amor de Deus nos dá. Tudo isso em comunhão, Pai, Filho e o Espírito Santo. Portanto, meus queridos amados irmãos, ao celebrarmos essa solenidade da Santíssima Trindade, que nós possamos também buscar viver em comunhão na nossa casa, na nossa família, na comunidade, na sociedade, para que todo o nosso testemunho e a nossa vida aponte para um Deus que nos libertou, nos salvou e que nos convida a levar também essa salvação dele a tantos irmãos que, infelizmente, nos dias de hoje ainda se encontram escravos dos seus pecados, dos seus prazeres, do seu egoísmo e de tantas coisas que nos dias de hoje nos escraviza. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, nos ajude a nos santificar e a santificar as pessoas que estiverem à nossa volta. Maria Santíssima, nossa Mãe, com a sua ternura, a sua doçura, nos ensine também a podermos então apontar com a nossa vida, com as nossas atitudes, para esse Deus que está vivo, presente, caminhando ao nosso lado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal, e vamos pedir a bênção de Deus para que Ele nos fortaleça e nos enriqueça com sua graça, para que sejamos sinais do seu amor, da sua comunhão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.